Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Boa noite, amigos do Futebol Ilimitado. Deixa eu só ver meu retorno aqui, que tá com um mega de um delay. Como sempre, né, Miro? As nossas lives com um extremo delay. Ô, Miro, você dá onde? Tá no banheiro, cara? Não, por quê? Parece um banheiro isso aí, hein? Pior que Olha não, é a lá, hein? cortina do quarto. Você tá achando que é o Sidney agora pra vir aqui as lives desse jeito? Não, não. É a cortina do Boa... quarto. Ah, é a É que eu não cortina tô do fazendo no quarto. salão, eu tô fazendo no meu quarto. É Por aquelas isso. cortinas com aquele tecido grosso, né? Aquele tecido É um de... blackout, né? Que não É. deixa passar a luz. Literalmente fica Uhum. tudo escuro. Então, beleza, tá perdoado. É Bom, o estamos croma aqui ao dele. vivo. Estamos aqui ao vivo com a nossa live do Brasileirão da rodada, 16ª rodada. Já são 16 rodadas, nem todos os times concluíram todas as rodadas de acordo, né? Mas já são 16 rodadas. Estamos aqui com Juliana Vieira, pela primeira vez nas nossas lives, do Futebol Ilimitado. E, claro, o Mirosmar, que já é de praxe. O Miro participou de todas, né, Miro? Não participei semana passada. Teve alguma na semana passada que eu não Ah, sim, participei. foi. Teve uma época que eu fiz sozinho, né? Mas, tipo, quando eu não tô sozinho, é você ou é Sidney. Sidney, no caso, eu fiz a última da O Seleção Jefferson, Brasileira. né? O Douglas. Da Seleção Brasileira, né? Que eu fiz agora terça-feira falando de Peru e Brasil. Um show de piadas nonsense. Ó, eu tô pensando em vamos tirar o Sidney da grade, que o Sidney está afetando a nossa discussão com as suas piadas infames. Imagina, Mas Brasil e Peru. você Olha só o que ele já inventou de colocar Sidney nessa conversa. Só podia dar ruim, né? Óbvio. Mas enfim, estamos ao vivo. O chat aqui ainda não se movimentou. Quem quiser falar alguma coisa pode falar aí. Sempre tem as mensagens que o pessoal manda. E vamos falar, né, de Campeonato Brasileiro, com destaque para o jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense. Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes para ver todos os dados. Mas antes, claro, vamos aos jogos, né? Vamos ver os resultados finais das partidas. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver, peraí. Tem que botar O aqui chato é que ainda negócio tá na com hora. esse negócio de jogo devendo, né? Os times Não, devendo jogos, né? É. É verdade. Eu vou ficar devendo, inclusive, a tabela de classificação que eu não consegui colocar aqui a tempo. Mais uma Essa vez. foi a rodada 16. Na rodada 18 também vai ter jogo devendo. Vai ter São Paulo e Botafogo, que não vai acontecer, porque o São Paulo vai ter o jogo da volta da Copa do Brasil no dia. Tem um jogo. Ficou confuso essa O semana Vasco porque. também tá devendo o jogo. Esse jogo Vasco, aí. Na verdade, o Vasco Vasco agora foi agora tá para dois devendo jogos, dois né? jogos. Devendo, né? É Como é que é? verdade, 2 jogos. Exatamente. E aí o que acontece? Eles inventaram de colocar. Eu até pedi pro Miro explicar pra gente. Qual o sentido, Miro? Já que você conhece de tabela, qual o sentido de colocar um jogo de Copa do Brasil no meio de uma rodada de brasileiro? Que poderia ser uma O que rodada cheia se não aconteceu? fosse apenas um jogo, né? Fortaleza e São Paulo, que Eu, deu uma atrapalhada nessa eu confusão. não entendo o que aconteceu, mas eu acho que futebol é um negócio que a gente não pode brincar. Uhum. Porque a justificativa da CBF para antecipar o jogo entre Fortaleza e São Paulo, que a primeira partida foi agora na última quarta-feira, e Sim. vai ter também a disputa. A volta vai ser no domingo, 8h30 da noite, que vai ser no mesmo dia que acontecer a 18ª rodada, vai ter o jogo entre São Paulo e Fortaleza, o jogo da volta na Copa do Brasil. Porque as datas que estavam marcadas a princípio, esse confronto, seriam datas do São Paulo na Sul-Americana, né? São Paulo já está eliminado da Libertadores e está, nesse momento, em terceiro lugar no seu grupo, indo jogar a Sul-Americana. Só que aí que tá. São Paulo ainda tem um jogo para fazer na Libertadores com o Binacional no Morumbi. Tudo bem, Binacional é muito fraco, foi esgoleado pelo River Plate, pela LDU, Mas é um jogo que não vale nada, né? que o São Paulo não possa perder para o Binacional no Morumbi e ser eliminado. Mas esse jogo vale o quê? Se perder para o Binacional, ele cai. Não O joga esse jogo vale? Sul-Americana. É a Sul-Americana. Isso, por causa da Sul-Americana. Se São Paulo ficar realmente terceiro lugar no seu grupo na Libertadores, tem essas datas da Copa do Brasil, jogos para o São Paulo disputar na Sul-Americana. Por isso foi antecipado. Porém, não está confirmada a vaga do São Paulo ainda. São Paulo tem pouco que improvável, jogar Miro. e tentar a Qual vaga, é a combinação entendeu? que pode tirar o São Paulo da Sul-Americana? Se ele perder para o Binacional no Morumbi. É apenas essa? É. Não, mas não é possível Empatar isso. ou ganhar e tá classificado para Sul-Americano, porque já está qualificado a LDU e o River Plate nas duas vagas para as oitavas de final, Isso, entendeu? Exatamente. E o São Paulo está em terceiro, o Binacional só tem aqueles 3 pontos da primeira rodada. Aquilo, vem Da cá. fase de grupos que ele ganhou lá nas alturas o São Paulo por 2-1. O que custaria ao São Paulo jogar com um time reserva essa partida aí?
Pois é, mas o que acontece? São Paulo A gente precisava de viu essa empate, semana o mas Flamengo se se desdobrar. perder, ele perde a vaga na Sul-Americana também. Tanto que, se eu não me engano, agora, nesse meio de semana, quarta-feira, vai ter os jogos da Libertadores, né? A última rodada da fase de grupos. Nessa Mas mesma semana São a Paulo gente ainda viu. não está confirmado. Pode acontecer do São Paulo ter antecipado esses jogos e não acontecer nada. E pode muito bem perder para o Binacional e ficar fora até da Sul-Americana. Tudo bem, é muito improvável? É muito provável porque o Binacional realmente é muito ruim. Sim, Mas pode bastante. acontecer, né? Bastante ruim. E é exatamente isso que quebra um pouco Ô, a Fábio, nossa análise. Fala, Ju. E eu lembro do São eu Paulo já queria perder saber. aqui no Brasil por The Strongs da Bolívia. Então, que é um time similar, assim, de altitude, né? Tudo bem que o The Faz certo. Strongs tem mais tradição, Tradição, mas pode acontecer. Fala aí, Juliana. Eu queria saber se o Miro Osmar ele não tem. A cabeça dele não dói pensando em toda essa tabela aí de Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro, porque a minha. Eu fico assim, gente, tem que parar aqui, pegar um papel e calcular, porque tá tudo muito embolado. Ele é o PVC Tem uma do canal. página que eu sigo É no o PVC do Twitter canal. e fica botando todos os dias os jogos, né? Que vai ter no dia seguinte. Sim. Onde vai ser transmitido tudo. Aí eu vi do nada, no quarta-feira, São Paulo, Fortaleza, São Paulo, Copa do Brasil. Eu fiquei, ué, Copa do Brasil? Eu fiquei, como assim? Confuso, né? Deu uma bugada, eu tive que pesquisar E o e jogo de volta entender. no É domingo. por isso. Uma É por isso surpresa, que o Fluminense, a partir de agora, ele teve o último jogo dia de semana, né? Agora o Fluminense até o final do ano só joga final de semana, porque ele saiu das competições. Das Copas. E tem um jogo de Copa do Brasil no domingo, né? Olha que Então, massa. o jogo do São Paulo e Fortaleza, o jogo da volta, que seria Eu não no dia de lembro. São Paulo e Eu Botafogo. A última vez que eu vi um jogo de Copa do Brasil no domingo foi a final da Copa do Brasil do que o Botafogo estava envolvido, lembra? Que teve um jogo no domingo 4 da tarde. Isso Então, faz não tempo. lembro porque eu tinha 3 anos de idade. Então, não lembro. Nossa. Eu sei que foi na semana que eu fiz 3 anos. Então, não faço a menor ideia. Bebeto Foi em fez 99 isso. O Botafogo perdeu pro Juventude, seu jogo foi no domingo 4 da tarde, se eu me lembro bem. Passou na televisão aberta. Não é. Gente, muito final raro de ter esses semana jogos é cara aqui de no Brasil. Brasileirão. Cara de Brasileirão, não é, ou de estadual, Sim. né? Cara de estadual. Não é hora de Copa do Brasil. A gente não tem cabeça pra mata-mata no fim de esquisito. semana. Nenhuma. Nessa época de pandemia, reprisou alguns jogos do Vasco na Libertadores de 98. Teve um jogo do Vasco, se não me engano, contra o Grêmio, a volta em São Januário, ou foi a ida em São Januário, do mata-mata, que foi no domingo, 4 da tarde, época de Copa do Mundo. Aconteceu isso, entendeu? Teve Palmeiras e São Paulo em 94. Teve Palmeiras e São Paulo em 94. Muito tempo atrás, em 94 também tinha estado no domingo, em época de Copa do Mundo. Tipo, enquanto tava rolando Copa do Mundo, Palmeiras e São Paulo estavam se enfrentando no Morumbi, numas oitavas de finais de Libertadores. Alto planejamento, né, gente? Os anos 90 não tinham limite, isso que é verdade. Ó, quem tá aqui no chat, aqui conversando aqui, ó, Carla Calaça, cheguei, mandou aqui um abraço. Manda um abraço aqui pra Carla aqui, que já participou das lives, já deve participar das próximas lives. Daqui a pouco tem um tema polêmico pra gente descascar aqui na nossa live, porque eu acho que vale a pena. Agrego Santos, importantíssimo. E acho que vale a pena a gente tocar, porque a gente está falando de sociedade. Fala, Miro, o que houve? Só para eu abrir aqui o calendário, né? Porque eu não estava lembrando de cabeça as datas. O jogo do São Paulo e Fortaleza, se eu não me engano, vai ser dia 25, 8h30 da noite, o jogo da volta da Copa do Brasil. Piorou, que seria a data de São Paulo e Botafogo no Campeonato Brasileiro. Que, por sinal, eu tô até curioso para saber o que a Globo vai fazer, né? Que é a diretora da TV, porque ele antecipou nessa rodada 18, que é a próxima depois dessa que vai vindo, que é a 17, nesse final de semana, porque vai ter jogo da Libertadores no meio de semana, antecipou Corinthians e Vasco para quarta-feira que vem. E com isso deixaria São Paulo e Botafogo meio que um jogo para rede nacional, entendeu? Um jogo de transmissão nacional, São Paulo e Botafogo. Ainda bem que como foi cancelado o jogo? Da TV Globo nessa Eu fiquei assim, tipo, como foi cancelado o jogo? Eu quero aí ver no que a meio Globo disso tudo, vai transmitir jogo na TV. Disso tudo, tem Palmeiras mudando de técnico, Corinthians mudando de técnico, Vasco mudando de técnico. Não, e a televisão não paga nada, né? Que a televisão só tá mudando o horário do jogo e tal, mas às vezes isso prejudica, né? O que aconteceu? Nesse campeonato até o momento, quase todos os jogos entre cariocas e paulistas, a emissora detetora está aproveitando e botando transmissão nacional para praticamente todo o Brasil, entendeu? Para 25 estados de 27. Pois é. Então, eu acho, Miro, vai que ter eles isso de deslocaram Corinthians e Vasco, um jogo que anteciparam o jogo, quarta-feira que vem, Corinthians e Vasco no Campeonato Brasileiro para concorrer com a Libertadores na outra emissora, né? E seria São Paulo e Botafogo para todo o Brasil. Aí, como virou Fluminense pela Copa do Brasil, o jogo do São Paulo, quero ver o que eles vão ter que fazer. Eu tô vendo aqui na tabela, tá marcado Fluminense e Santos para esse domingo. Pode ser que seja esse jogo, então.
Que deve ser o jogo nacional. Pode ser uma aí, né? alternativa. Alternativa de ter um duelo. Tinha uns Rio 2 São jogos Paulo. seguidos do Fluminense que ia passar na Globo. Então deve ser isso mesmo. Certamente é isso aí. Tá o horário marcado, então. Que a princípio era São Paulo e Botafogo para todo o Brasil. Mas recentemente mudou. Aí eu ouvi até Então. dizer que iam ser 2 jogos seguidos do Fluminense na Globo. Então, assim, como teve quarta, né? Agora domingo também. E eu não duvido nada que esse jogo São Paulo e Botafogo vire um Coringa contra a Libertadores. Isso. Entendeu? Quando tiver jogo da Libertadores, ele pegar esse jogo que tá atrasado, quando os dois estiverem livres, né? E jogar. Porque o Botafogo não tem torneios internacionais. Então. Vira uma boa pauta pro canal falar sobre esses jogos adiados, a opinião das pessoas do canal, sobre o que eles acham sobre essa mudança de horário por causa de televisão, porque essa semana a gente viu o Flamengo suando para jogar 2 jogos, né? Em 2 dias, né? Terça e quinta-feira. Tudo muito em virtude de um jogo marcado para domingo, 4 da tarde. Eu não vi o menor sentido de ter botado o Flamengo e Goiás. É o quê? O que acontece? Eu acho que Flamengo e Goiás poderia ter botado mais à frente, quando o Flamengo, sei lá, tiver livre, pouquinho mais livre. Porque Goiás não tem torneio, né? Só tá com o Brasileirão. Pensa comigo. E o Flamengo tá cheio de torneio. Eu acho que poderia esperar o Flamengo decair numa Libertadores, jogar uma folga na Libertadores. O que custava esse jogo ser na segunda-feira, Corinthians e Flamengo? Se não fosse o interesse da televisão, nada além disso. Quase nunca o Flamengo joga segunda-feira. Literalmente tem interesse, mas o que acontece, Fábio? Quarta-feira que vem, o Flamengo joga na Libertadores. Se ele jogasse na segunda, ele teria 48 horas então na Libertadores. Tá certo. Só se o jogo tem da Libertadores... Então, porque esses jogos... Esses jogos de terça e quinta do Flamengo, um foi 6 horas e outro foi 8 para dar 48 certinho. Sim. Porque tem que ter 48 horas de descanso. Mas o limite era 72 horas, não era? De um jogo para o outro, do mesmo time? Pela lei Pelé... Era 72 horas, né? O limite de um jogo para o outro do mesmo time. Não, agora é 48. Tem que dar um espaço de 66 horas de um jogo para outro, pela lei Pelé. Durante a pandemia tinha reduzido essas horas, só não me lembro se é 48 ou 50 horas. É 48, por isso que foi 48. Um jogo na terça 6 horas e um na quinta 8, para poder dar certinho. Caramba, sim, a única coisa que eu acho que dava para ter esperado esse Flamengo, eu acho que aconteceu, se não me engano, foi numa terça-feira, 6 da noite, jogar mais para frente, esperar o Flamengo decair de algum torneio, pode acontecer, né, ou não, porque o Flamengo tá com a qualidade bem cheio, tá na Libertadores, tem Copa do Brasil, Brasileirão, o Goiás tá por enquanto de folga, assim, né, só tem o Campeonato Brasileiro. Então acho que poderia ter esperado esse Flamengo e Goiás para mais à frente, esperar o Flamengo ter muito calendário. Goiás que Goiás que jogou hoje, olha, muito... esse Flamengo e Goiás na terça-feira, entendeu? Muito preocupante a situação do Goiás, porque o time, você vê, não vê reação, o time do Goiás, olha, é um candidatíssimo sério a rebaixamento. Vamos falar que os jogos... E tem o Rafael Moura, hein? Tem Rafael Moura que já foi rebaixado pelo Vitória, pelo Goiás, Rafael Moura é um colecionador de rebaixamentos, incrível. Vamos só um detalhe. Fala aí. Rapidinho, um detalhe. A gente estava falando tudo de jogos atrasados. É bem capaz de Vasco e Palmeiras jogar primeiro pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro do que no jogo do primeiro turno. Já aconteceu isso. Era a primeira rodada, não era isso? Já primeira rodada. O jogo da primeira rodada ainda não aconteceu. Ano retrasado, o Vasco tinha um jogo com o Santos que foi atrasado assim, nossa, parecia uns 6 meses depois que aconteceu o jogo. Chegou ao ponto de ter o jogo do retorno acontecendo primeiro que o jogo do primeiro turno. Isso foi agora, achando 2018. Que Vasco e Palmeiras pode realmente acontecer isso. Pois é, isso já aconteceu recentemente com o Vasco. Vamos aos jogos. A gente tem os jogos e a tabela para ler. Vamos dar uma olhada aí, rodada 16, né, como vocês estão vendo aí na tela. Palmeiras 1, Coritiba 3, o resultado acabou aí terminando, né, o ciclo de Vanderlei Luxemburgo no comando do Verdão, né? Essas 3 derrotas seguidas, né? Caiu muito o padrão do Palmeiras. Já não era um dos melhores, né? E agora, com a situação, piorou de vez. O Grêmio derrotou o Botafogo por 3-1. O Santos foi derrotado pelo Atlético Goianiense em casa, né? O Atlético Goianiense com técnico interino, agora eu não me recordo o nome, se algum de vocês lembrar. 1-0 o Atlético Goianiense com o do Chico, né? O som brasileiro. O Atlético Mineiro empatou com o Fluminense. Esse vai ser o nosso primeiro jogo aqui do nosso debate. Daqui a pouquinho a gente vai falar dele. O Atlético Mineiro segue sendo o líder do campeonato com 31 pontos. O Sport, olha aí, foi derrotado por Internacional em Recife, né? 5-3, vitória maiúscula do Inter fora de casa. O Atlético Paranaense... O quê? 2 derrotas seguidas do Sport em casa. Sim, verdade. E 3 seguidas no todo, né? Sofrendo aí, acho que... Quantos gols? 10 gols, né? Pro time do Jair Ventura é bastante coisa, realmente. Deve preocupar o torcedor do Leão. O Atlético Paranaense, então, foi derrotado pelo Corinthians em casa. A estreia do Wagner Mancini, 1-0, gol do Everaldo. Flamengo e Bragantino empataram em 1-1.
né, no Maracanã nesta quinta-feira. E o Goiás hoje, nessa noite de sexta, empatou com o Bahia em 1-1. Goiás que parcela do segundo tempo esteve com um jogador a mais, não conseguiu manter a vitória de 1-0, né, que estava sendo sustentada até os 45, né, 50 minutos. Foi 50 minutos. O juiz tinha dado 10 de acréscimo. O Bahia conseguiu empatar, teve até certo controle do jogo, surpreendentemente, porque geralmente quando um time tem 10 jogadores, né, um a menos, e o outro adversário está com 11, você espera a predominância do adversário. Não foi o que aconteceu. O Goiás realmente é um time muito fraco no comando do porque o Emerson Moreira. Botafogo também estava com 11 e tomou o sufoco do Grêmio. Sim, mas pelo menos estava perdendo o jogo, né? No caso aqui, o Goiás ganhava o jogo, né, e permitiu o empate. Então, geralmente é mais difícil isso acontecer. E como vocês estão vendo aí, 2 jogos, né, sem resultado, porque Vasco, Fortaleza e Ceará e São Paulo, né, 2 jogos envolvendo times cearenses, foram adiados em virtude desse jogo da Copa do Brasil, intruso. Também é uma época aí de Among Us, né, que é o jogo novo que está rolando, que só se fala intruso, invasor. O jogo da Copa do Brasil invasor entre Fortaleza e São Paulo, que terminou 3-3. Pera aí, terminou 3-3, acabou sendo o invasor da história aí e mexeu na tabela. Fala, amigo. Que o Fortaleza e o Ceará ainda vão jogar o segundo jogo do Campeonato Cearense. Então, futuramente, algum jogo do Campeonato Brasileiro vai ser cancelado. Isso é um absurdo. O Campeonato Cearense ainda rolando. Tipo assim. O Goiano só em janeiro, final, tá? Já tem um tempinho, já tem mais de 15 dias que aconteceu o primeiro jogo e o próximo jogo acho que é quase um mês depois. É só no Brasil, só no Brasil. Apesar, Miro, que esses dias a gente estava falando aqui com o Sidney do Campeonato Espanhol, tinha um jogo que demorou acho que 6 meses também, né, pra terminar, não foi? Pra você ter ideia, não tem o tradicional Deportivo La Coruña? Ele foi rebaixado da segunda divisão para a terceira divisão sem jogar a última rodada, porque ele já estava meio que matematicamente rebaixado, precisava depender de alguns resultados. Aí, primeiramente, o jogo dele tinha sido cancelado porque o adversário estava com surto de Covid. Só que aí depois chegou na data da última rodada e o time ainda não estava recuperado, já estava meio que bem na tabela, não ia acontecer nada com ele, nem ia brigar para cair, nem ia conseguir os playoffs do acesso, o adversário do La Coruña, não me recordo o nome, e o La Coruña, os adversários diretos tinham ganhado e conseguido ponto, então nem teve a partida, cancelaram a partida e o La Coruña foi jogar a terceira divisão nessa temporada. Ô, Miros, mas isso não vai acontecer aqui não, sabe por quê? O campeonato tá tão horroroso, vai ser briga para quem vai cair até o último jogo. É verdade. Olha, sinceramente, eu acho, na minha visão, posso estar errado, hoje estamos em agosto, eu não duvido nada de quando estiver perto de fevereiro, se tiver algum gigante brigando para cair, de cancelar o rebaixamento na temporada. Mas isso aí, olha... Mas no Carnaval Carioca, a gente do Carnaval Carioca entende disso, né? Essa acusação você faz em virtude de time grande e na disputa? Eu acho que sim, porque, por exemplo, eu não duvido nada que se chegasse nessa altura, em fevereiro, com o Corinthians em 17º, 18º, de inventar isso, vamos... E time não grande ter favorito esse ano. Entendeu? Time grande favorito. Porque se for o Botafogo ou o Fluminense ou quem for assim, estão nem aí, vai cair mesmo. O Fluminense tem histórico de se salvar de rebaixamento, né? Pelo menos o Fluminense. O Douglas não tá aqui, então a gente, né, pode falar. Ó o veneno aqui, ó. Vamos lá, tabela, pessoal. O Atlético Mineiro, então, 31 pontos, é o líder, 15 jogos, né? E tem um jogo a menos. O Internacional, 31, tem 16 jogos, é o segundo colocado, assim como o Flamengo, o terceiro colocado, também tem 16 jogos. Também tem 31 pontos, os 3 ali empatados, sendo que o Atlético tem esse jogo a menos aí a fazer ainda, né? Contra o Atlético Paranaense no Mineirão. Destino de técnico estrangeiro. Exatamente, bem lembrado, bem lembrado. São Paulo, quarto colocado, 26 pontos, o time do Diniz. Em quinto colocado, na quinta colocação, né? O Fluminense com 25 pontos, surpreendendo muita gente. O Santos é o sexto, 24 pontos, né? Deixou de subir um pouco na tabela com essa derrota para o Dragão. Palmeiras sem técnico, 22 pontos. Em oitavo, o Fortaleza tem 21. O Atlético Goianiense é o nono com 21 pontos. O Sport ficou ali preso nesse meio da tabela, né? 20 pontos em décimo lugar. 11º é o Grêmio com 20 pontos. Deu uma subidinha na tabela com a última vitória na quarta-feira. 12º Vasco, né? Com 2 jogos a menos agora, 18 pontos. Ceará, agora também com um jogo a menos, 13º com 18. O Corinthians em 14º tem 18 também, saiu da zona do rebaixamento. 15º Botafogo com 18 pontos. E 16º Bahia, né, que acabou de empatar com o Goiás, está com 16 pontos, né? Curiosamente, 16 na tabela 2 vezes. E aí a zona do rebaixamento, quem abre é o Curitiba, o Coxa,
16 pontos. 18º o seu rival, né, o Atlético Paranaense, 15 pontos. 19º o Bragantino, 13 pontos. E o Goiás, o Lanterninha, 10 pontos. Tem ali 2 jogos a menos, mas a situação do Goiás, mesmo com os 2 jogos a menos, é bem complicada. Eu não sei não se o Goiás vai ter força para correr atrás, né, amigo? Sim, essa história dos a menos atrapalha, porque o que acontece? Eu tenho alguns primos que são torcedor do Vasco e aí usa como desculpa. Temos 2 jogos a menos. Temos dois jogos a menos. Válida, então, né? Pois isso para você validar alguma coisa para a situação do Campeonato do Vasco. Menos pior, toda desculpa é válida. E assim, apesar do momento do Vasco, não sei se vocês concordam, deixa eu só concluir. Apesar do momento do Vasco, não sei se vocês concordam que são 2 jogos vencíveis. O Palmeiras num momento muito ruim, não se sabe ainda quem vai ser o treinador, e o Fortaleza em casa, né? Apesar de o Fortaleza estar fazendo um bom campeonato. Isso se o Pinto não deixar de ser piada e agir com o time, né? Não sei. É meio que passar pano para a situação e falar desses negócios. Estamos com 2 jogos a menos. Não importa quem seja, onde vai ser. Estamos com jogos a menos. Então ainda dá para recuperar. Fica pensando nisso. Entendeu? O Ceará também tem jogo a menos, Goiás. Sim, mas quem não está disputando... Quem provavelmente tem um time limitado e não vai disputar título, fica se agarrando a isso mesmo. A sorte que tem um lado do futebol que também tem sorte, que tem dia que a bola entra, tem dia que a bola não entra. E o lado do que tá pior do que teu time. Pois é, isso é verdade. Isso é verdade. Futebol acontece de tudo. Eu sempre falo isso aqui na live. A gente não pode ter certeza de nada porque se trata de futebol, né? Uhum. Então, ainda mais daqui do Brasil. Eu evito sempre fazer, exatamente. Eu evito sempre fazer prognósticos assim, olha, tal time tem grandes chances de ganhar tal jogo e tal. A gente viu ontem Flamengo e Bragantino, que são 2 opostos literalmente da tabela, que não é bem assim. O Bragantino fez um jogo bom, consistente, saiu na frente, podia até ter segurado um pouco mais a estrutura da vitória, acabou levando um empate ali no Lincoln, né? Flamengo, com todos os problemas que a gente já falou aqui da relação dos 2 jogos em 2 dias, né? Pouco tempo de descanso. O Everton Ribeiro veio de uma viagem cansativa, né? Tava lá no Peru com a seleção brasileira. E o rendimento do Flamengo muito abaixo não conseguiu fazer com que o Flamengo construísse algo a mais ou melhor do que o empate em 1-1. Mas antes vamos falar de Atlético Mineiro e Fluminense, porque a gente está falando do líder do campeonato, né? Eu vou aqui colocar os lances da partida para a gente avaliar um pouco sobre esse jogo, que para muitos o Fluminense fez uma boa partida, conseguiu sustentar ali a estrutura do Sampaoli, né? Que é um jogo sempre muito difícil de jogar, né? Esse jogo com o Sampaoli lá no Mineirão, até porque o Atlético Mineiro vinha com 100%, né? No jogo. Cheguei até a elogiar o Odair. Dentro de casa. Rapidinho, 45 minutos. Depois... Não, mas tem sido difícil o Odair elogiar, é o tipo de pessoa que você tem que elogiar esperando acabar o jogo. Se ele elogiar durante, acaba atrapalhando isso. Não dá. Verdade. Porque o Fluminense fez um ótimo primeiro tempo, mas no segundo eu fiquei com a sensação, se não fosse o Muriel, tomava virada. A gente tá vendo aí os lances, né? O Fluminense conseguiu sair na frente. Aí esse lance é o lance do gol impedido, né? Do Felipe Cardoso. Bem anulado, né, Miro? Sim. Bem correto. Anulado, corretamente e como anulado, o Atlético Mineiro sente falta do zagueiro lá, o estrangeiro que estava com a seleção, esqueci o nome dele. Alonso, né? Savarino? Não, o zagueiro, acho que é Alonso. O Júnior Alonso. Sim. Isso. Os Como dois, sentiu né? falta Tanto o Savarino dele. quanto o Júnior Alonso estavam com as seleções, né? O Júnior com o a Igor seleção Rabelo, paraguaia. o Heber junto parece que fica mais Aliás, lenta. A seleção paraguaia, o Miri e Juliana, a seleção paraguaia é uma seleção que costuma... os jogadores ali com o preço que o time brasileiro pode pagar. Na época também que o Martin Silva era do Vasco, também ia muito para a seleção uruguaia. Isso, verdade. É sempre assim. E a seleção uruguaia que teve uma Arrascaeta e tal. A gente viu o gol aí, Miro, antes de você falar, a gente viu o gol do Caio Paulista, o primeiro gol do Caio Paulista como profissional. Gente, aí você pensa... Até eu torci. E foi um gol claro. Aí você pensa, pô, esse jogador subiu agora? Não, já jogava no Avaí. Ele subiu no ano passado. Todo respeito aos times menores, mas que você é um qualquer time aí. Essa bola do Atlético é defensável? Vocês acham que o Muriel podia ter pego essa bola? O Muriel que tá de rosa aí no mês de outubro rosa, uma baita iniciativa. É que ele tá de rosa, vinho e chuteira amarela, né? Fica uma coloração. É que só veio a camisa rosa, né? Esqueceram do resto do conjunto. Mas o que vocês acharam do gol do Atlético? Era uma bola defensável? Acho que sim, mas dava pra perdoar. Dá pra perdoar. Porque também não dá pro o goleiro ser 100%, né, na partida. Ainda mais, assim, o Muriel que tá vindo ao mesmo tempo que ele se consolida agarrando bem, às vezes tem jogo que ele faz um montão de besteira. Então, assim, não é uma constante por um bom tempo. Então,
por um jogo fora de casa, pelas condições, dá para relevar, como o Miro falou. Por isso que às vezes vale a pena a gente não colocar o Douglas aqui, que certamente deve ter se chateado com esse lance que o Muriel não segurou. Ele ia falar, mas claro que dá para defender. Vocês viram? Ah, eu tô tentando achar aqui, aqui. eu tô com o celular, mexendo no celular aqui para tentar achar. O que acontece? Não sei se vocês viram aqui, o Odair Helma deu uma criticada no Internacional, né? Falando que ele só botava volante, não sei o quê, falando do atual Internacional do Cudê, deu uma meia criticada, falando que no jeito de jogar do Inter agora há pouco, né? Ele deu uma criticada depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Ele tem sorte que ele é amigo do Mário. O Inter dele também só jogava com volante, eu não entendi isso. Ele criticou que isso, ele falava que ele só jogava de volante, aí vai ver que ele falou que, se eu não me engano, foi isso. Eu tô tentando achar aqui no Twitter, que eu vi foi no Twitter na quarta-feira, depois da rodada. Vamos Mas o Odair tem sorte que ele é amigo do Mário, porque ele fala tanta besteira e o Mário vai lá e abraça ele, paga até o corte de cabelo dele. Os jogadores que ele botava que era volante pro pessoal na época que ele treinava o Inter, hoje em dia virou meio campista, que até as redes sociais do Internacional mudou. Não existe mais volante no Inter, todo mundo é meio campista, que faz parte do meio do campo, ele criticando o Internacional. Só que eu queria ter achado aqui no Twitter para saber de onde que eu vi, mas eu realmente não achei aqui olhando, né? Que eu tô falando com vocês, mas eu tô pelo celular, então eu fico mexendo aqui para ver se eu acho. Daqui a mas pouquinho não a gente achei vai ainda falar com mais propriedade do Internacional, que eu inclusive queria fazer aqui uma relevância para o retorno do Rodrigo Dourado, né? Que voltou lá no Inter, retornou ao campo nessa quarta-feira, voltou ao campo de jogo. Vamos aos dados aí então, né? Antes de ir aos dados, aqui a Carla comentou aqui no nosso chat, ó, esse jogo ressuscitou o Muriel apenas. Acho que é a sobrevida que o Muriel precisava, né? Uma boa partida contra um time ele já vinha bem nas últimas 3, 4 rodadas. No clássico vovô, por exemplo, ele fez umas defesas que salvou o Fluminense de uma provável derrota. É, verdade. Vamos aí aos dados aí, ó. Posse de bola, como já lhe é de praxe, né? O São Paulo mais tempo com a bola, 65% contra 35% do Fluminense, que como já dissemos aqui, né, também não fez tanta questão de permanecer com a bola no seu campo de defesa, no seu campo de ataque. Finalizações, 13 do Atlético, 11 do Fluminense, dados bem equilibrados, acima dos últimos que a gente mostrou aqui, por exemplo, de Atlético e Vasco, Atlético e Goiás, né, que foram um número de finalizações maiores, né, do Atlético Mineiro em relação ao seu adversário. A gente viu um certo equilíbrio. Finalizações no gol, né, 8-3, o Galo acertou mais bolas no gol, ou seja, o Muriel trabalhou bastante, porque só um entrou. É o que, Miro? Isso que é surpreendente, que o Fluminense teve 11 finalizações, mas só 3 no gol. Isso que eu, olhando o jogo, não achei que o Fluminense só tinha chutado 3 vezes na direção do gol. Sim, sim. Finalizações no gol, né? Ali. É o quê? Tô zoando, com todo respeito ao Fred. Eu brinquei aqui, falta um Babi ali, mas eu tô todo respeito ao Fred, mas o garoto também tem futuro, esse Babi. Aham, sim. O Felipe Cardoso é o cara ali que sobra, né? É meio que a sombra do Fred. O Douglas adora ele. É, exatamente. Tem uma galera que é fã dele, né? Do Caio Paulista e tudo mais. Impedimento. Não, escanteios, né? 9-4. O Atlético Mineiro teve bastante escanteio, né? Mas o Fluminense também não deixou atrás, não. Teve ali 4 chances de levantar a bola na área. Impedimentos, 3 apenas do Fluminense, nenhum do Atlético. É um dado interessante, né? Ou seja, os atacantes sabendo se posicionar durante o jogo. Passes certos, 475 do Atlético, 208 do Fluminense. Faz parte do recuo, né? O Atlético Mineiro trocou mais passes no campo de ataque, no campo de defesa. Perambulou mais ali a área do tricolor. Lançamentos certos, 31, né? Com 65% de aproveitamento no total. 31 corretos, ou seja, muita bola longa. Principalmente do goleiro Everson, né? Que ele adianta logo para bater logo o tiro de meta e dar sequência ao jogo. Ele é rápido. 26, ele é muito rápido na reposição, verdade. 26 do Fluminense com 43% de aproveitamento. Interceptações, o Atlético perdeu aí nesse setor, né, 13 do Galo, né, que é um time que até tem uma certa força física no meio, mas o Fluminense mostrou ter mais aí, foram 24 interceptações tricolores. Esses dados, como sempre, são do aplicativo, site, enfim, tem várias versões aí do software. No segundo tempo, o Hudson, meu Deus do céu, tô com raiva até hoje. O Hudson, ele é um jogador de qualidade, ele costuma dever às vezes na marcação, mas geralmente na composição do homem pelo lado direito, que invade a defesa, ele não costuma dever muito não. Pessoal, vamos só dar um intervalinho aqui, né, aquele intervalinho de praxe, e a gente volta dentro de 2 minutos para a gente dar continuidade ao nosso debate sobre o Brasileirão, para a gente falar dos outros jogos, né? A gente só falou de Atlético e Fluminense até aqui. Voltamos já, pessoal, rapidinho.